Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso observador, dando uma olhada na repercussão internacional das manifestações de ontem, dia 3 de agosto, domingo, né? Em Copacabana foi grande, na Paulista foi enorme, mesmo com as agências de checagem dizendo que tinha menos de 40 mil pessoas, bizarro, né? Menos de 40 mil pessoas em Copacabana, também não tinha ninguém, estava vazio, esvaziado o movimento do Bolsonaro. Gente, aqui em Vitória foi grande, tá? Foi bem grande aqui, entre Vila Velha e Vitória. O pessoal atravessou a ponte que liga os dois municípios, né? Vila Velha à Ilha de Vitória. Eu vi uma manifestação grande também em Goiânia, né? Puxada lá pelo Gustavo Gaia, que é um virtual candidato ao governo de Minas, né? Tá bem poderoso o Gustavo Gaia, assim como o Nicolas Ferreira em Minas Gerais. Também é um virtual candidato a governador. Eu acho que pode, né, o Nicolas, só não pode ser presidente, né? Com presidente tem que ser 35 anos, eu acho, a mais, né? Ou mais de 35 anos. Mas vamos avaliar aqui, gente. Eu estava lendo aqui, ó, a agência Reuters, que está aqui, ó, né? Colocou que o Brasil do Bolsonaro, apoiadores protestam contra a Suprema Corte e o presidente Lula. Isso foi ontem, né, gente? Dia 3 de agosto. Aí tá aqui, ó. Rio de Janeiro, o jornalista está no Rio, né? Apoiadores do Bolsonaro, acusados de planejar golpe, né? Fizeram manifestações em várias cidades contra o Alexandre de Moraes, a Suprema Corte e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente fica imaginando assim, né? Qual é o papel da Suprema Corte de um país, né, gente? É ser um órgão técnico, o último órgão técnico judiciário dentro desse estamento burocrático que estabelece leis, regras, normas, princípios, etc, né? E de repente a nossa Corte Suprema virou uma coisa bizarra, né? Virou um órgão político cheio de esquerdistas, né, e comunistas. Aliás, o professor Olavo de Carvalho já vinha falando isso lá atrás. 15 anos atrás ele falou: a hora que a Suprema Corte se insurgir, a gente não vai ter a quem recorrer. Em 2020 ele ainda chegou e falou: em 2020, agora somente a lei Magnitsky para dar um jeito. 5 anos atrás, hein? Olha como o cara tinha essa visão, né, geopolítica ampla, né? O Olavo tinha uma visão assim meio drônica da situação do mundo, né? Impressionante, né? O que é um estudioso, né? Dedicado. E gente falando que o cara era terraplanista, chapéu de alumínio, né? É bizarro, né? Mas ele falou: eu só vou ser reconhecido mesmo como devo depois da minha morte. Então, agora a gente está vendo. É a mesma coisa com o Enéas. Lembra do Enéas? Caraca, é bizarro, gente. Eu vi um Roda Viva com o Enéas quando ele foi candidato pela segunda vez, porque ele foi candidato em 1989 e eu votei no Enéas no primeiro turno, né? E no segundo turno ficaram Collor e Lula, né? Aí teve aquela edição em que a Globo pegou como é o nome dele, gente? Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia foi o mediador daquele debate entre Lula e Collor. E na edição colocaram, sei lá, 50-50, mas foram 50 melhores momentos do Collor com os 50 piores momentos do Lula. Isso aconteceu e o Collor ganhou. Depois a Globo ajudou a derrubar o Collor, né? Aí o Enéas havia sido candidato em 89 e quando ele foi candidato novamente em 94, é que começaram a dar atenção a ele, porque o partido dele cresceu demais, que era o PRONA, P-R-O-N-A, é Partido da Renovação Nacional, era algo assim, né? Acho que nem existe mais o PRONA, né? E aí, no Roda Viva, o pessoal ficou espizinhando o Enéas, porque ele era uma figura meio, um pouco histriônica, eu diria, né? Muito inteligente, formado em várias áreas diferentes, era formado em física, em matemática, em medicina, era muito inteligente, né? E ele falando: vocês querem comparar o meu currículo, um cara dedicado à educação, à formação de pessoas nas universidades, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, com o Mula, um cara que vive de greve, vive de fazer piquete, que vive de dinheiro de sindicato, que nunca trabalhou. Então, nossa, bicho,
e os jornalistas assim loucos de ódio, né? Tentando humilhar o Enéas, tá? É bizarro. Aconteceu a mesma coisa depois, eu diria que uns 15 anos depois, com o Olavo de Carvalho, a mesma coisa, né? Mas aí o cara falece e toda a sua obra fica para a posteridade, enquanto que pessoas como o Mula, o dia que falecer, né? O dia que falecerem, não vai ser só um rodapé na história. Vai ficar como presidente, né? Mas é tipo Dilma, né? Dilma foi presidenta do Brasil. E aí? Né? A gente podia até usar um nagging, que é aquela piada que rola na internet, né? De você falar, nossa, sua inteligência só realmente se compara com a sua beleza. Você está falando bem ou está falando mal, né? Então, é interessante de você dizer, nossa, Dilma foi surpreendente na presidência da República. Não foi? Uma bosta. E a gente coloca uma mulher na presidência, uma mulher desse nível, dessa estirpe, na presidência do Brasil, né? O Brasil tinha tantas mulheres incríveis que você poderia ter convocado para essa missão de primeira presidente, né? Nesse período republicano. Que é claro, nós tivemos ainda a dona Isabel como mandatária e dignitária do Brasil, ainda no Segundo Império, graças a Deus, a gente pode dizer que nós tivemos uma mulher antes da Dilma como mandatária do Brasil, que foi dona Isabel. Graças a Deus. E, bom, voltando aqui a Reuters, desculpa, gente, de vez em quando eu dou uma devagada aqui. Nos protestos de domingo, apoiadores de Bolsonaro, vestindo camisas da seleção brasileira, gritaram Magnitsky e insultaram Lula e Moraes. Isso aqui é Reuters Internacional, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Tá vendo? É matéria que está circulando pelo mundo. E aqui a gente vê a Al Jazeera, que está aqui também, ó. Olha lá que bacana, gente, ó. Esse presidente acusado de dar um golpe eleitoral em 2022, a campanha que ele perdeu, has been backed by US President Donald Trump. Tá sendo apoiado pelo presidente Trump, né? Gente, tá bombando em todas as agências de notícias, tá vendo? Manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades. No domingo, com bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, que a gente está vendo esses cartazes aí. Eu vi muita bandeira americana também. Eu tenho a minha aqui. Eu tenho uma bandeira americana aqui. Deixa eu ver o que mais. Caça às bruxas, né? Aí a jornalista Mônica Iannakiw, da Al Jazeera, reportando de São Paulo, disse que os manifestantes estavam agradecendo o Trump e o seu apoio. Há muitas bandeiras americanas aqui e as pessoas gritando obrigado Trump, tá. Aí tem o pessoal que faz piada também, né? Tá aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Olha lá. Protests began in the morning with demonstrators burning the American flag in front of the U.S. Embassy in the capital, Brasilia, and the U.S. consulate in São Paulo, voicing anger over what they call political blackmail, President Donald Trump's use of trade pressure to defend former Brazilian President Jair Bolsonaro. E ela fala um português bom, né? E aqui é a Associated Press, imagens de Copacabana, no Rio de Janeiro, que também estava cheio, tá? O pessoal falou que não deu ninguém, né? Que não tinha ninguém. Gente, tem gente que não quer sair de casa mesmo, né? Fica em casa, não quer sair de casa e tal. Eu não fui aqui em Vitória. Fiquei em casa, fiquei vendo um filme, não estava muito afim. Deveria ter ido. Assim, dá aquela preguicinha, aí você acabou de almoçar, aí você liga a televisão e fica ali, porra, acho que eu não vou não. Aí depois você se arrepende, né? Mas eu fui em muitas outras, muitas outras, né? Agora é 7 de setembro, né? Agora 7 de setembro, a não ser que Alexandre de Moraes continue escalando essa perseguição e proíba todo mundo de ir para a rua, vai ter que... Tipo, o Lula pode decretar uma lei marcial, não pode? Uma lei, sei lá, um toque de recolher. Não sei. Faz um toque de recolher, Mula, e deixa todo mundo preso dentro de casa, que se sair na rua, você bota tanque na rua e manda prender todo mundo, né? Tá aí, gente. Isso aqui é a Al Jazeera, tem a Associated Press, tem a agência France Press, a agência Reuters, né? Tá bombando em todo lugar. Essas são as imagens, né, do Al Jazeera mostrando as manifestações do dia 8 de janeiro. Aí o Trump dando entrevista. E é isso, pessoal. Essa é a repercussão. Claro que tem outras, né? Tem outras dezenas de
de notícias bombando pelo mundo aí. Deixa eu colocar aqui, ó, o Google News, ó. Tem aqui o que diz a imprensa internacional, aqui na BBC. Aí eles citam, como eu falei, né, o Al Jazeera. Al Jazeera só? Né? Só Al Jazeera. É isso aí, gente. Valeu. Vamos em frente porque a gente tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Talvez agora aguardar a Magnitsky de outros ministros da Suprema Corte. Aguardar talvez um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. A gente não sabe, né? E a pressão popular que ontem a manifestação fez no Tarcísio, que não apareceu, foi fazer um procedimento cirúrgico domingo de manhã, que não era coisa grave, nem urgência, nem emergência, nada. Uma coisa que ele podia ter remarcado, ele não foi à manifestação de ontem na Paulista. Só foi o Nicolas Ferreira e outros políticos, né, que foram. Não sei o que está acontecendo. Vamos aguardar. Tem muito trabalho pela frente, pessoal, para tirar esse povo. Não vai ser fácil não, tá? Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.